Jerusalém, fim do século 7 a.C. O mundo conhecido está em convulsão. O grande império assírio, que por mais de um século dominou o Oriente Médio com mãos de ferro, está ruindo. Nínive, sua capital, é saqueada e destruída. Um novo império se ergue do leste, a Babilônia, sob o comando de Nabopolassar, e logo em seguida, seu filho, o ambicioso Nabucodonosor. Os babilônios marcham com brutalidade e precisão, engolindo cidades, reinos e esperanças. No meio desse turbilhão geopolítico, o pequeno reino de Judá tenta sobreviver. Localizado entre gigantes, o Egito ao sul e a Babilônia ao norte, Judá é um peão num jogo de titãs. Seu rei, Jeoaquim, governa com alianças instáveis, corrupção nos palácios e injustiça nos tribunais. A nação está moral e espiritualmente falida. As leis são manipuladas pelos ricos, os juízes são comprados, os profetas verdadeiros são silenciados. A violência tornou-se rotina. A religião, uma casca vazia. Os rituais continuam no templo, mas o coração do povo está longe de Deus. A elite de Jerusalém vive como se a calamidade nunca pudesse atingi-los. Mas a ameaça está vindo, e não será leve. É nesse contexto sombrio que surge uma voz única. Abacuque. A tradição mais aceita é que ele viveu em Judá, Reino do Sul, provavelmente próximo a Jerusalém, já que ele conhecia bem o templo, as estruturas políticas e a realidade social da capital. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido levita, talvez até envolvido no culto no templo, devido ao capítulo 3 do seu livro, que é escrito em forma de salmo e possui linguagem musical. Não há registro bíblico direto de sua família ou tribo. Alguns manuscritos apócrifos, como o Bel e o Dragão, apócrifo em Daniel, mostram Abacuque como um profeta já ativo durante o exílio babilônico, mas esse texto é simbólico e não confiável como história real. A tradição judaica rabínica também não registra a linhagem dele. A tradição cristã ortodoxa etíope crê que ele era da tribo de Levi, mas isso não é confirmado. Seu nome pode significar abraço ou luta, e ele faz as duas coisas. Ele abraça a Deus, mas não sem antes lutar com ele. Diferente de outros profetas que falavam em nome de Deus ao povo, Abacuque ousa fazer o contrário. Ele fala ao próprio Deus em nome do povo, mas sua voz não é uma súplica dócil, é um grito revoltado. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Por que me fazes ver a iniquidade? Abacuque vê a injustiça em sua própria terra, mas o que o abala ainda mais é o silêncio de Deus diante dela. A resposta divina vem como um golpe. Estou levantando os babilônios. Os babilônios. Eles surgiram do sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, uma região fértil, mas instável, marcada por guerras e disputas por poder. Eram um povo sem raízes imperiais no início, vindos da região da Caldeia ao sul da Babilônia. Por séculos, os caldeus viveram à sombra dos grandes impérios, até que um nome mudou tudo: Nabopolassar. Em 626 a.C., Nabopolassar se rebelou contra os assírios e fundou a dinastia caldeia na Babilônia. Seu filho, Nabucodonosor II, foi o verdadeiro arquiteto do império. Sob seu comando, os babilônios se tornaram a superpotência do mundo antigo. Mas sua ascensão foi banhada em sangue. Os caldeus conquistavam com ferocidade implacável. Invadiam cidades com brutalidade, saqueavam templos, deportavam populações inteiras, impunham terror para dominar. Eram estrategistas brilhantes e mestres da engenharia militar, mas também desprezavam a compaixão. O profeta Abacuque os descreve assim:
a nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles se escarnecem dos reis, zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas. A alma do Império Babilônico não era apenas militar, era também religiosa. No coração de Babilônia, erguia-se o templo de Marduk, o deus supremo do panteão babilônico. Marduk era considerado o criador, o juiz e o senhor do destino. O orgulho babilônico estava entrelaçado com sua idolatria. Acreditavam que suas vitórias militares eram conquistas dos deuses e que sua cidade era o umbigo do mundo. A Torre de Babel, segundo muitos estudiosos, teria sido inspirada nos zigurates babilônicos, estruturas gigantescas usadas para a adoração astrológica e politeísta. Para Abacuque, isso era insuportável. Como o Deus Santo de Israel poderia usar uma nação pagã, violenta e arrogante como instrumento de justiça? Uma nação ímpia, cruel, pagã. Seriam eles o instrumento do juízo divino? Abacuque se choca. O remédio parece mais mortal que a doença. Abacuque pergunta com coragem: Tu, que és puro de olhos, por que toleras os perversos? É uma das perguntas mais ousadas de toda a Bíblia. Um simples homem confrontando o Altíssimo sobre o mal. Mas Deus não o repreende. Convida-o a subir à torre de vigia, a esperar e observar. E lá, em silêncio, o profeta recebe uma revelação. Escreve a visão. Ainda que demore, ela se cumprirá. O justo viverá pela sua fé. 5 palavras que mudariam o curso da história espiritual da humanidade. A Babilônia durou pouco. Em menos de um século, foi conquistada pelos persas. Seu orgulho caiu, suas estátuas foram destruídas e Marduk foi silenciado. O instrumento de juízo também foi julgado. Ai daquele que enche de sangue a cidade. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Séculos depois, o apóstolo Paulo encontraria nas palavras de Abacuque o coração do Evangelho. E mais de 1000 anos depois, um monge alemão chamado Martinho Lutero leria essas mesmas palavras e incendiaria a reforma protestante. Mas Abacuque não sabia disso. Ele não viu o cumprimento da visão. O que ele viu foram os horrores da guerra, o avanço dos babilônios, a queda de Jerusalém. Ainda assim, seu livro termina com uma das declarações de fé mais sublimes da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Senhor. A Bíblia não registra como o profeta Abacuque morreu, e não há informações precisas ou confiáveis sobre sua morte nas Escrituras. No entanto, algumas tradições judaicas e cristãs antigas oferecem teorias, embora sem base histórica comprovada. Alguns escritos judaicos não canônicos, como o Bel e o Dragão, um texto apócrifo anexado a versões antigas de Daniel, mencionam um profeta chamado Abacuque. Nessa história, ele é miraculosamente transportado por um anjo para levar comida a Daniel na cova dos leões. Essa história, embora lendária, mostra que ele era visto como um profeta ativo e obediente, mas não menciona sua morte. Alguns pais da igreja acreditavam que ele morreu em paz em Judá. Outras tradições afirmam que ele foi sepultado em uma cidade chamada Keilah, a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém. No entanto, uma tradição muçulmana localiza o túmulo de Abacuque no Irã, na cidade de Toy-Serkan. Há inclusive um santuário antigo ali, chamado Qabr Habagug, que significa túmulo de Habacuque. Essa é a verdadeira fé, não aquela que depende de milagres visíveis.
mas aquela que resiste no escuro. Abacuque nos lembra de que Deus não teme nossas dúvidas sinceras. Ele acolhe os que questionam com reverência. E às vezes, ele responde não com explicações, mas com promessas que atravessam séculos.